Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Carlos Rogério e eu vim aqui hoje dar umas dicas nesses tempos em que a gente está trabalhando no home office, dar umas dicas de como dar uma boa aula online, tá? Muitas vezes as pessoas perguntam, né? Mas a aula online ela é igual à aula presencial? Nem sempre, tá? Às vezes a aula online, então a aula online é mais legal do que a aula presencial? Nem sempre. Então não se engane, só porque você está usando uma ferramenta digital online é que você está fazendo uma boa aula, tá? Então vamos lá. Para você saber se você está dando uma boa aula e para que ela seja interessante, a gente precisa seguir 5 passos, tá? E eu vou explicar para você certinho o que são esses 5 passos. Se eu for dar uma aula hoje online, como que eu faria? Primeiro passo, eu faria uma sondagem, um conhecimento prévio, para saber o que o outro ainda não sabe, tá? E o que ele sabe e o que ele não sabe. Mas por que eu preciso fazer isso? Veja bem, quando eu estou dando uma aula coletiva para 20, 30 pessoas, a gente tem ali um conhecimento coletivo, né? Muitas vezes você não consegue identificar o que cada um sabe e o que cada um não sabe. Então, quando você vai para uma aula online presencial sozinho, você e a pessoa, você tem que fazer o quê? Você tem que saber o que a pessoa sabe e você tem que saber o que a pessoa não sabe. Então você faz um conhecimento prévio sobre aquilo que você vai trabalhar. E aí depois, que é o segundo passo, você vai para uma pergunta disparadora, que é aquela pergunta que gera curiosidade para a pessoa. Como assim uma pergunta disparadora? Né? Então você vai lá e pergunta para a pessoa algo relacionado ao que você vai aprender, ao que ele vai aprender, na verdade, que você vai ensinar naquele dia. E aí gera uma curiosidade na pessoa. Então a pessoa que está assistindo a sua aula vai falar: nossa, mas por quê, né? Vou fazer uma pergunta disparadora. O que mantém uma pessoa ligada, antenada a uma aula online? Você sabe quais são os conceitos básicos? Então, tá vendo? Eu tenho certeza que eu já identifiquei uma curiosidade aí em você. Então, o que você vai fazer? Primeiro, levantar conhecimentos prévios, né? Você sabe dar uma aula online? Você sabe como faz? Segundo, você vai fazer uma pergunta disparadora. Você sabe quais são as melhores técnicas para para se dar uma aula online onde a pessoa goste da aula, fique satisfeita e queira fazer a aula online de novo? Terceira coisa, apreciação. A apreciação você vai mostrar para a pessoa o que você está falando, tá? Então você vai indicar alguns vídeos, você vai poder mostrar vídeos, você vai poder você mesmo dar o exemplo, né, para a pessoa, para ela entender do que você está falando, tá? E o quarto, né, a quarta dica aí, a quarta etapa é o conhecimento e sua aplicação. Por que, que eu estou aprendendo isso? Por que, que eu estou te ensinando isso? Que nem agora, por que, que eu estou ensinando vocês? Para que vocês possam fazer uma boa aula e os alunos no qual vocês estejam trabalhando, eles saiam de lá dessa aula satisfeitos, eles saiam dessa aula falando: nossa, que aula legal, queria ter essa aula de novo, quero ter essa aula de novo. Por quê? De repente você acha que está fazendo uma coisa bacana e não está gerando nenhum valor, nenhum interesse para o teu aluno. Tá? Então, primeiro, vamos voltar. Conhecimentos prévios, saber o que o aluno já sabe. Segundo, pergunta disparadora para gerar curiosidade, tá? Que é muito importante. 3, apreciação. Tá? Então você vai dar um exemplo, você vai mostrar, ou você mesmo vai, no caso, fazer, ou pedir para a pessoa assistir um vídeo tal, enfim. Quarto, conhecimento, o conhecimento e a sua aplicação. Por que eu vou aprender isso? Para quê? Né? A pessoa vai te perguntar: por que eu vou aprender isso? Então a pessoa tem que saber qual é a intencionalidade. Por que você está ensinando isso para a pessoa? Tá? E por último, a parte prática, tá bom? É onde você vai realmente pedir para a pessoa praticar, te enviar um vídeo ou fazer junto com a pessoa naquele momento, se você estiver totalmente online. Então esses são os 5 conceitos básicos, né? Eu falo que é básico porque tem muita coisa ainda para se passar. Uma dica bônus para vocês, tá? Sempre entregue mais do que o seu aluno está esperando. Então, de repente, ele espera ali só uma aula simples, uma coisa pequena, mas entregue algo a mais para ele. Entregue mais do que ele está esperando, porque assim, dessa maneira, você vai conseguir gerar valor para ele, tá? E veja bem, vamos fazer uma comparação.
Quando você vai numa lanchonete e você pede uma porção de batata frita, você imagina que vai vir uma porçãozinha média, tal. De repente, quando o garçom vem, ele te entrega aquela porção gigante, com batata frita, queijo derretido, bastante molho. Ele fez o quê? Ele superou as suas expectativas. Né? Você esperava uma coisa, foi entregado algo a mais. Você não fica feliz? Então, é a mesma coisa. O aluno, a pessoa que está te ouvindo, ela tem que entender, né, que você entregou um valor muito importante para ela, como esse que eu entreguei para vocês, tá bom? Então, pessoal, pratiquem bem isso, anotem, né, voltem o vídeo quantas vezes vocês quiserem, anotem e apliquem isso nas aulas de vocês. Outra dica, isso não serve apenas para aulas online, tá? É para qualquer tipo de aula. Pode ser presencial, coletiva, individual, online, gravação de vídeo, né, videoaula, enfim, é desse jeito que tem que ser feito, tá bom? Galera,